Na sua perspectiva, depois de ontem, Lula e Bolsonaro estarão nos próximos? Olha, se eu fosse o Lula, eu já não ia no próximo. Você acha que não? Eu acho que ele tem que ir para recuperar esse... E se ele não conseguir recuperar, Beraldo? E mais, e se eles ficarem na bolha cognitiva deles? Não, nós fizemos uma quali, o Lula foi bem, ele não foi tão mal, porque ele falou de... Sabe o que eu acho pior que a quali, Renan? Eu imagino a cena, o Lula chega de noite em casa, ontem à noite, aí ele põe o pijamão dele, tira a dentadura, deixa dentro do copo d'água, aí quando ele vai deitar, vem a Janja. Ê, Lulinha, mas você arrasou, meu amor. Você é o presidente, ai, que lindo. Aí o cara fica, puta, realmente eu devo ser o máximo. Aí hoje o Caetano deve ter ligado. Ai, presidente, que delícia, você mandou muito bem, não caiu nas armadilhas do Bolsonaro. Aí realmente fica impossível. E aí entra uma parada, porque assim, toda essa turma ficou chamando o Bolsonaro de genocida, de fascista e não sei o que. A gente já xingou todas essas coisas. A diferença é, nós já mandamos militantes no cercadinho, vários membros do MBL, o Pedro Arthur, a Radassa, já pegaram o Bolsonaro e constrangeram o Bolsonaro. O que eu quero dar um exemplo aqui é o seguinte, toda essa turma da esquerda e do centro, todos eles, né, são muito duros na hora de criticar o Bolsonaro. E tem que ser, porque o governo Bolsonaro é uma bosta. Beleza. Quando eles têm a oportunidade de expor isso cara a cara com o Bolsonaro, eles nem sequer conseguem. O Ciro foi uma moça com o Bolsonaro. Uma moça com o Bolsonaro. O Lula também. Todos eles foram. A Simone Tebet foi pra cima e ainda tomou uma invertida, porque ela foi com esses papinhos de feminista. E aí a gente olha, gente, vocês querem atacar o Bolsonaro? Veja quem atacou o Bolsonaro e foi bem sucedido. Todas as pessoas que foram no cercadinho questioná-lo. Radassa, do MBL, o Wilker Leão, o Pedro Arthur, do MBL, Cris Bernard, também, e o André Marinho no programa do Pânico. O que essas pessoas fizeram? Bateram onde aperta no Bolsonaro. É rachadinha, é petista na PGR, é trair o que foi dito na campanha. Todas essas coisas doem no Bolsonaro. E o Bolsonaro perde a linha. Se fosse falar de rachadinha lá, o Bolsonaro perderia a linha. E eles não fazem. Assim, eles foram pra um debate onde o Bolsonaro foi lá pra ganhar e eles foram lá pra... E aí tomaram no cu. E o pior, os jornalistas não colocaram isso pra aquecer o debate. Os jornalistas estavam ali pra fazer perguntas, que o desafio é esse, é você provocar, é você criar reações, né? São temas públicos, não tinha razão para os jornalistas não terem feito essa pergunta. Você não acha, assim, para mim, assim, a pergunta da Vera Magalhães, ela irritou o Bolsonaro, e irritou com razão, porque ela perguntou pro Ciro com um comentário do Bolsonaro, né? Então, como é que foi a pergunta? Ela fez uma pergunta claramente ofensiva ao Bolsonaro pro Ciro. Então, tipo, ela levantou a bola, pediu pro Ciro cortar. Pô, ela agiu, assim, se for pra ficar falando desse caso, ela agiu com uma perfidiazinha e outros jornalistas também foram nessa linha. O que me dá a entender que, pô, a linha da Sabatina foi muito mais uma linha de vamos pregar aqui no Bolsonaro do que qualquer outra coisa. O problema é que na cabeça do jornalista, se eles levantarem uma pergunta sobre rachadinha, eles estão levantando a pauta corrupção. E levantar a pauta corrupção atrapalha o candidato deles, que é o Lula. E aí eles ficam presos, não sei por que eles diziam, não, as madeireiras do seu... E não dá. Porque aí, assim... Né? Não sei se você concorda. Não, concordo. Eles não podem puxar o tema. Não, mas é ridículo isso. Porque se a campanha do Lula não tem uma resposta definitiva para essa questão da corrupção, por mais que a gente veja que, enfim, a conversa fiada e tal, mas ele não pode simplesmente ficar se esquivando da pergunta, porque essa é a pergunta óbvia. Essa é a pergunta da campanha. Não dá para ele toda hora puxar um papelzinho, mas eu fiz aqui o COAF, a AGU, porra. Esse era o principal que ele tinha que ter decorado, que ele tinha que ter internalizado, e ele fica lendo o papel. Então, realmente, esse é um tema ainda, inacreditavelmente, muito mal administrado dentro da campanha do Lula. E aí, cara, essa liderança nas pesquisas se mantém? Sei não, hein? Cara, a rejeição dele, saiu pesquisa recente, ela está aumentando e está se aproximando da rejeição do Bolsonaro. E eu acho que agora com a campanha na TV e com o intensificado dos ataques ao Lula, naturalmente a rejeição do Lula também sobe. A gente estava falando de uma possibilidade real que chegou a rolar de vitória do primeiro turno do Lula. Eu não vejo mais essa possibilidade. E assim, subindo a rejeição, ele começa a se complicar num eventual duelo contra o Bolsonaro no segundo turno,
porque a má vontade contra o Ciro, a má vontade do Ciro já tá começando a vir contra o Lula. O Ciro tá numa posição, assim, o Lula precisa dos votos do Ciro. Teve uma jornalista que jogou essa pergunta do apoio do Lula, do Ciro ao Lula, né, e o Lula fustigou o Ciro, falou sim. de Paris e tal, e aí o Ciro ficou à vontade